Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, é o espaço que o Grupo Aratu garante para a gente debater temas relevantes sobre a Bahia. E a política da Bahia, que volta a ter um protagonismo nacional, tem pessoas, tem personalidades que estão renovando, inclusive, o cenário político local. Um deles está aqui comigo hoje. Com muita satisfação, eu converso com Júnior Marabá, o prefeito reeleito de Luiz Eduardo Magalhães, uma das cidades com maior crescimento no nosso estado. Seja bem-vindo agora aqui no estúdio da Aratu do Linha de Frente, Júnior Marabá. Eu que agradeço, Pablo, é um prazer estar aqui com vocês. Luiz Eduardo é uma cidade de grande protagonismo, nós somos o município que mais cresce no estado e já também a quinta economia da Bahia. Isso se deve ao alto potencial do agronegócio. Nós lá sediamos a maior feira de agronegócio norte e nordeste do país, a Bahia Farm Show, e nós temos um município pujante que recebe investimentos do Brasil e do mundo. Eu tenho muita satisfação de conhecer a Bahia Farm Show já há 3 edições e de perceber o quanto de empenho tanto os produtores, o poder público, você, o governo estadual, o governo federal também se empenham em fazer uma feira cada vez melhor. E eu quero falar sobre a Bahia Farm Show, mas antes, deixa eu comentar um pouco a respeito da trajetória de Júnior Marabá. Júnior Marabá tem 34 anos, é prefeito reeleito na cidade, inclusive com uma votação muito expressiva, uma das maiores votações percentuais da Bahia, mais de 80% de aprovação, e tem ainda mais 2 ou 3 anos de mandato para poder realizar na cidade. O que é que você acha que ainda falta entregar nesse mandato seu, Marabá? Bom, falta ainda entregar um trabalho de continuidade do que iniciamos esses 4 anos. Nós iniciamos projetos que trouxeram muita mudança na vida do Luiz Eduardense. Nós chegamos a avançar muito com saneamento básico no nosso município e pavimentação e ultrapassar 80% de cobertura. Mas desejamos chegar próximo a 100% de cobertura, saneamento básico, de pavimentação na cidade. Além disso também, avançamos muito na educação, nós temos quase 23 mil alunos, que todos eles recebem kit uniforme, kit material, recebem mochila e recebem uma alimentação com dignidade. Todos recebem desde jejum, antes mesmo de iniciar suas aulas. É um combate à desnutrição infantil que a gente tem dentro da sala de aula. Então, a partir deste momento, o que nós desejamos? Avançar também no ensino, né? Melhorar o ensino para que nós venhamos a ter uma evolução a nível de conhecimento dessa geração que a gente está construindo para a nossa Luiz Eduardo. Ou seja, eu citei aqui infraestrutura e educação de temas que nós já fizemos muito 4 anos, mas que o projeto agora é dar continuidade para concluir isso ali em 2028. Tem uma questão lá em Luiz Eduardo, eu pude vivenciar, eu vi os estudantes da rede municipal de ensino muito bem uniformizados, animados inclusive com as aulas. Tem uma questão peculiar em Luiz Eduardo, que é o baixo índice de violência. A gente não nota uma sensação de insegurança. Pelo contrário, as pessoas andam nas ruas e têm muita facilidade de estar transitando a qualquer hora do dia. Por que é que vocês conseguiram chegar nesse patamar? É uma cidade que gera oportunidade, é uma cidade que tem condições de emprego. Isso automaticamente reprime que o cidadão se volte ao mundo do crime. Então, a gente tem esse primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos investimento muito grande na educação de fato. No nosso município, nós ultrapassamos 95% no índice de alfabetização. Então, nós temos um dos maiores índices nacional. Então, isso faz com que você, de fato, tenha um trabalho preventivo. E no trabalho ostensivo, nós temos uma guarda municipal muito bem equipada, com concurso recente que fizemos, com preparo para atuar nas ruas. Nós temos uma parceria com o governo do estado, junto à Polícia Militar e junto à especializada, que é a CIP Cerrado, do qual a gente trabalha muito bem e em conjunto com o governo do estado, promovendo esse policiamento ostensivo na nossa cidade. Então eu vejo que Luiz Eduardo tem os 2 pontos principais para se gerar segurança pública. Esse trabalho preventivo, que ele vem da oportunidade de emprego, investimento na educação e inclusão social, e aqui também o trabalho ostensivo, que é por parte das forças de segurança. E tem as questões que demandam, principalmente o agronegócio, os produtores demandam muito algumas questões lá no Oeste. Por exemplo, energia elétrica, né? O fornecimento de energia elétrica sem interrupções é uma reivindicação
constante do segmento para a concessionária e, quem sabe, a revitalização, a revigoração do aeroporto. Como é que estão essas duas questões de infraestrutura, Júnior? Vamos lá. Como eu mencionei, já somos a quinta economia e a cidade que mais cresce. E sediamos a Bahia Farm Show e somos reconhecidos como a capital do Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, em grande parte das negociações agrícolas de insumo, tecnologia ou maquinário, se é feito em Luiz Eduardo. E isso fez com que nossa cidade ganhasse esse tal protagonismo. Porém, entretanto, eu vejo uma cidade com potencial ainda maior de crescimento. Mas para chegar a isto, você precisa suprir algumas necessidades de investimento, de logística e capacidade energética. O que nós temos de avaliar hoje em Luiz Eduardo? Nós temos logística aeroviária, da qual nós estamos avançando com a municipalização do aeroporto para colocar voos comerciais, do qual temos o desejo de descer Boeing 737 no município, linkando com São Paulo, que automaticamente a gente linka com o Brasil todo e com o mundo. Suprindo essa necessidade dessa logística aeroviária, nós vamos para a rodoviária. Temos um projeto no governo federal de duplicação de Luiz Eduardo Barreiras, do qual vai facilitar muito essa logística ali nesse trecho, que é um trecho muito importante para nós. E, paralelo a isso, a logística ferroviária, que é algo que a gente sabe que numa linha de tempo não dá para hoje colocar de fato, mas que é a FIOL. São 3 pontos de logística que traz um índice de futuro de crescimento da cidade, porque vai acontecer. Quando você vem para a capacidade energética, você tem agora um investimento da empresa para duplicar a capacidade do nosso município até o ano que vem. Visto isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um aumento na produtividade, porque a gente ainda tem dificuldade com alguns pivôs, alguns equipamentos que acabam tendo dificuldade de operar, e entrega também um ponto muito melhor que a gente pode avançar economicamente, que é a industrialização. A partir do momento que você tem capacidade de industrializar, você aumenta a distribuição de renda e cresce economicamente e socialmente sua cidade. O que eu estou entendendo com essa parte de industrialização é que você não quer que a cidade fique refém só das commodities, né? Você quer trazer um valor agregado a tudo que já é produzido, e produzido muito bem, por sinal. Os índices de aproveitamento do solo em Luiz Eduardo Magalhães, os índices que foram alcançados pelas propriedades rurais, pelas fazendas, são dos maiores do mundo até, em alguns dos segmentos produzidos. Mas você quer agora um valor agregado maior, é isso que você está buscando? Veja bem, vamos lá. Se nós exportamos os nossos produtos sem valor agregado e já temos essa representatividade econômica, imagine nós venhamos a reter estes produtos, transformá-los industrializados, ter uma distribuição de renda maior social e colocar valor agregado para aí sim fazer uma distribuição nacional ou exportação desse produto com o valor agregado. Então aí você vai passar a ter uma cidade com crescimento ainda maior do que já tem. Então, a partir do momento que você pega, por exemplo, o algodão. Nós temos hoje um algodão, uma qualidade que está como um dos melhores do mundo. E você passa a ter uma indústria de fiação e têxtil, linkando isto. O valor agregado que você passa a ter dentro do seu município traz uma rentabilidade muito maior do que você exportar este algodão. E aí você vai para várias áreas produtivas, várias culturas de plantio, então tem o mesmo significado. Agora a gente está recebendo lá vários industriais que estão buscando a nossa cidade, discutindo para vir a investir. A gente está com uma biorefinaria ali, que é a maior da América Latina, que vai produzir 4 vezes o que a Bahia toda produz de etanol, hoje, que vem do sorgo. Então, isso já é um resultado muito grande e um movimento econômico muito grande na nossa cidade. Uma planta que já está em execução, que está com 2.000, com a previsão de 2.000 colaboradores para erguer essa planta e colocar para operar. Para isso precisa de uma estabilidade energética para que não haja nenhum problema, nenhuma interrupção, nenhuma lacuna num projeto grandioso como esse. Estou conversando com o Júnior Marabá, ele é prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, está no 2º mandato, tem 34 anos de idade, é representante do PP, dos progressistas, influente na sigla aqui no nosso estado. A gente vai falar sobre política, mas tem um detalhe que eu não posso deixar de mencionar. Ano passado, na Bahia Farm Show, você me concedeu uma entrevista e você falou um pouquinho da sua biografia e um fato me chamou muita atenção.
que é o fato de você ter perdido os pais, seus pais muito cedo, né? O seu pai, o seu Ondomar, muito ligado à comunidade, comerciante notório, e você perdeu seus pais numa situação muito difícil que eu não sei como eu reagiria, você que está assistindo também não sei como eu reagiria. Como foi aquele momento, Júnior? Uma dificuldade muito grande, você conseguiu reverter, dar a volta por cima? Bom, meus pais nos criaram, eu sou o mais novo de casa, sou o caçula, mas meus pais nos criaram sempre com uma identidade, com muita realidade sobre a vida e sobre as dificuldades. Então a gente é natural do Goiás, viemos para Luiz Eduardo Magalhães numa situação muito difícil de vida e ali nós viemos a recomeçar a nossa vida e enfim, eu tinha 12 anos quando cheguei aqui no estado da Bahia e desde os meus 12 anos sempre trabalhei com os meus pais dentro do comércio da nossa família e quando eu tinha meus 24 anos de idade, depois de muito trabalho, muita luta, muita perseverança na vida, infelizmente nós fomos surpreendidos com a perda dos nossos pais num acidente automobilístico, onde o meu pai naquele momento era candidato a deputado estadual. E por desejo de familiares, amigos e apoiadores, eu vim a substituir aquele pleito eleitoral do meu pai para honrar o nome dele, né? Para não deixar que esse projeto que ele tinha por Luiz Eduardo, que sonhava por Luiz Eduardo, fosse embora junto com ele. E ali em 2014 eu vim a substituir o meu pai nesse processo e isso me colocou no cenário político e ali então eu continuei esse trabalho, eu tive muita resiliência, tive muita fé em Deus, mas não foi fácil. Eu, naquele momento que eu vim a perder meus pais, 5 dias antes eu havia ganhado o meu primeiro filho, o Davi. O Davi tinha nascido e estava com 5 dias apenas de vida, e eu vim a perder meus pais, e eu era estudante de Direito, eu trabalhava no comércio da nossa família, então, e apenas com 24 anos e já casado. Então, foi muito difícil lidar com tudo isso, no momento que eu estava da minha vida, mas eu sempre tive muita fé em Deus, eu sempre fui criado que você tem que lidar com a vida e com os desafios que ela lhe impõe. Eu acho que isso aí que me manteve em pé e a resiliência me mostrou que valeu a pena lutar, valeu a pena acreditar e aí eu vim entrar no cenário político e em 2020 consegui ganhar uma eleição. Tem uma outra etapa de resiliência também que vale a pena mencionar. Ele foi candidato em 2016 a prefeito, ficou em segundo, não desistiu e aí em 2020, mais uma vez com muita resiliência, você foi o candidato vitorioso. Em algum momento você falou, rapaz, política não é para mim, eu vou continuar nos negócios, tocar o negócio da família e deixar a política. Pensou nisso, Júnior? Pensei sim. Porque quando eu perdi meus pais em 2014, como eu mencionei, eu tinha 24 anos, estava recém começando minha vida, com um filho pequeno dentro de casa, então era muito difícil envolver diretamente na política. Mas nós decidimos envolver e fui candidato em 2016, né? Pós 2014, fui candidato em 2016, como você mencionou, eu perdi aquela eleição. Quando eu perdi aquela eleição, e me gerou várias dúvidas, né? Será que eu devo continuar na política ou é hora de ter cautela e cuidado porque eu não tenho mais a quem recorrer. Eu não tenho mais meus pais aqui, então eu não posso errar. Mas por uma vontade, acredito eu, de Deus, o campo foi se abrindo, as coisas foram acontecendo e eu fui projetado novamente a ser candidato em 2020. Foi aí que a gente ganhou com 59% dos votos. Tivemos um mandato do qual trabalhou e gerou os resultados que sempre se esperou na cidade. E diante desse trabalho e resultado, a gente foi reconduzido agora com 83%. Está aí uma das maiores votações proporcionais do estado da Bahia, de Júnior Marabá, em Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive, enquanto a gente está fazendo essa gravação, no mês de março, é um mês de homenagem à cidade, né, de fundação da cidade, aniversário da cidade, que justamente tem a ver com Luiz Eduardo Magalhães, o ex-presidente da Câmara Federal. Como é que é a programação para os grandes eventos? Tem São João, que eu sei que é forte na cidade, tem o final do ano, eventos no final do ano, mas no mês de aniversário, o que é que vocês promovem, Júnior Marabá? Vamos lá, a gente vai completar agora 25 anos de Luiz Eduardo Magalhães e nesses 25 anos nós vamos ter uma comemoração no dia 29, que é um show com atrações locais e uma atração nacional.
e no dia seguinte nós vamos ter uma corrida Lane Run, que é uma corrida de 1, 5 e 10 km, do qual ali toda a população faz suas inscrições e participa devidamente desse momento. Então, vai ter esses 2 dias aí de participação, né, da população comemorando o aniversário. Mas a gente tem um calendário cultural, como você mencionou, muito bacana. E tem a Bahia Farm Show, que evidentemente é um dos eventos da economia, da cultura e dos negócios de maior importância, talvez, do estado da Bahia. No ano passado, movimentação financeira superior a 10 bilhões de reais. Imagine 5 dias de evento, 100 mil pessoas, 10 bilhões de reais em negócios. É a joia da coroa do Oeste Baiano, é isso mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Bahia Farm Show para nós é uma grande honra dizer que é sediada em Luiz Eduardo Magalhães. Como você mencionou, faturamento acima de 10 bilhões de reais em 5 dias de evento. E isso demonstra a força do agronegócio brasileiro, demonstra o potencial do Mato Piba e do seu crescimento, da condição de produção sobre o nosso solo, do avanço tecnológico do qual hoje nós exportamos conhecimento para o Brasil e exportamos para o mundo. Então eu acho que isso tudo é simbolizado na Bahia Farm Show. Esse momento é um momento muito interessante. Quem não conhece ainda, vale a pena conhecer, vale a pena estar lá. É um momento que você consegue entender a pujança do agronegócio brasileiro, simbolizado aqui na região oeste, no estado da Bahia. Então, bora falar um pouco de política, que eu sei que ele gosta de falar de política, entende de política também. E já ouvi de alguns produtores e representantes do segmento, não foi de um, já ouvi de mais de um, falando: Pablo, preste muita atenção em Júnior Marabá, ele tem 34 anos, é uma grande figura da política baiana. E essas pessoas, esses representantes do Oeste, ou não do Oeste também, que falaram comigo, disseram: eu gostaria de ver Júnior Marabá um dia governador do estado. Está nos seus planos ser governador do estado? O que é que precisa na sua avaliação para você se lançar num desafio tão grande como esse? Qualquer carreira profissional que você venha a ter, você sempre quer crescer e alcançar posições maiores, sem dúvida alguma. Eu estou no início de uma carreira política, estou no primeiro mandato, estou no segundo mandato, né, concluí meu primeiro mandato, e eu vejo que eu estou no processo de construção. A gente não sabe como ficará essa construção para o futuro. A início, para o processo de 2026, penso muito em representar minha região oeste numa possível candidatura a deputado federal. Porém, entretanto, a gente está no processo de construção para essa tal representatividade. Mas, sem dúvida alguma, se você está na política, você sonha sim, você sonha em ocupar essas demais posições, chegar a se tornar uma liderança e poder transformar seja sua cidade, seu estado ou seu país. O partido, o PP, está em pleno processo de fusão, né, de se juntar à União Brasil. Como é que você enxerga isso? Isso favorece, quem sabe, um coeficiente eleitoral para você se tornar deputado federal? Você acha que é precipitado? Você acha que é o momento certo? Qual a sua análise sobre esse processo? Bom, essa federação, ela coloca o nosso partido numa situação delicada no estado, porque tira de nós o poder de decisão sobre o que vamos fazer em 2026, visto que quem ficará à frente desta federação no estado já se tem por naturalidade querer ser um candidato a governador. Então isso nos coloca numa posição da qual a gente não tem poder de decisão estando dentro dessa federação. Conversando com alguns dirigentes partidários, deputados, nós estamos esperando a conclusão da federação para, em grupo, discutir qual será a nossa decisão de permanência ou não no partido. Eu vejo que você tem uma proximidade, uma ligação, eu diria até uma forma de admiração ao governador Jerônimo Rodrigues do PT. E eu percebo também que você acha temerário, a impressão minha, a interpretação minha, o lançamento de uma candidatura de ACM Neto já num processo de federação com o PP. Esse cenário político te agrada? É uma polarização entre Jerônimo e ACM Neto? E qual a sua relação atual com o governador do estado? Minha relação é uma relação administrativa. Eu sempre fui muito bem acolhido e recebido pelo governo do estado, pelo governador Jerônimo Rodrigues. As demandas das quais o meu município tem necessidade sempre foram recebidas e atendidas. Então, eu, como prefeito, não tenho
o que reclamar da atuação do governador no meu município. No nosso município, a gente consegue ter parcerias na segurança pública, que efetivamos bom resultado, conseguimos ter parceria junto à área de saúde, do qual conseguimos inaugurar um hospital e colocar para funcionar. Dentre tantas outras finalidades, nós avançamos e avançamos muito em parceria com o governador. Quanto ao cenário político, eu vejo que existe, por parte da atuação do atual governador, um trabalho muito grande de agregar, somar e trazer para perto as lideranças do nosso Estado. Isso faz com que, com este gesto, ele cresça cada dia mais o cenário político. E do outro lado, você tem um personagem que foi candidato nas eleições de 2022, mas não fez esse trabalho contínuo e também não deu assistência à sua base ali de 2022. Ou seja, quando chegou-se a processo de 2024, não participou de maneira efetiva no processo eleitoral nos municípios, que é o que conta para ali respaldar para você ser de fato governador ou candidato na próxima. Ou seja, isso não aconteceu nas eleições de 2024. E quando você analisa este comportamento deste possível candidato de oposição ao governo, você vê que este comportamento colabora para permitir um espaço a ser avançado pelo atual governador. E o espaço que Jerônimo está avançando de fato, ele de fato está avançando neste espaço, está conseguindo agregar lideranças políticas, trazer para muito próximos prefeitos e, em vez de ter essa política de divisão, essa política de agregar, de somar. Então, isso faz com que o atual governador tenha uma tendência de reeleição para o processo do ano que vem, sem dúvida nenhuma. Eu entendi sua análise, agora eu vou fazer uma outra provocação. No momento que a gente está gravando, tivemos recentemente uma publicação de uma pesquisa feita pelo Bahia Notícias que coloca a Semineto nesse momento como favorito e a desaprovação ao governo é um pouquinho maior do que a aprovação. Algumas coisas na margem de erro, mas chega a 48,7% a desaprovação. Ao mesmo tempo, eu entendo que grande parte do seu eleitorado, dos seus apoiadores e da própria cidade de Luiz Eduardo Magalhães tem uma característica de ser um pouco mais conservadora, de direita, são produtores rurais, tem uma ligação muito forte com segmentos da direita do Brasil. Você não teme, ao fazer esses acenos ao governador, você não teme perder um pouco de sua base ou está tudo dominado, está tudo garantido aí com o Júnior Marabá? Eu sempre fui muito coerente nas palavras no nosso município e sempre tive uma posição política muito centro. E eu entendo que quando você deixa de exercer uma política de centro e você passa a defender ideologia política de direita ou de esquerda, você passa a defender as suas emoções e não o cidadão, e não as necessidades que nós temos tantas na sociedade. Então, durante toda a minha carreira política em Luiz Eduardo, eu fui muito coerente, né, com os meus posicionamentos e nunca tive dificuldade com isso. Quanto a esse análise político em relação ao atual governador, à estatística e aos números, o que eu avalio? É histórico no Estado que as pesquisas coloquem candidatos de oposição à frente para a corrida eleitoral. Principalmente nesse ponto do mandato, você tem toda a razão. Nesse ponto é o ponto mais negativo da curva. Isso é histórico. Mas o que conta, e conta muito, é que durante a campanha eleitoral você tem que ter um grupo do qual tenha desejo de fazer campanha para você. Um grupo que se sente assistido e participante desta unidade. E quando você fala do grupo hoje do PT no governo do Estado, eles têm essa unidade de trabalhar em conjunto, de ir para um processo eleitoral e ter suas lideranças nos municípios, principalmente no interior. Porque nós, de maneira absoluta, temos, por maioria, municípios menores, municípios de interior. E quando você avalia estes municípios, a população vai seguir a liderança local. E se a liderança local estiver alinhada com o governo do Estado, aquele município ele vai seguir o governo do Estado. Porque a liderança dele, que está no dia a dia, que passa dificuldade com ele, que está no dia a dia da população, vai levar a mensagem que esse caminho é o caminho do qual ele entende ser o melhor. Então, eu vejo que, para o processo de 2026, você tem o atual governador que já está na cadeira, muito mais respaldado com o grupo, com uma força muito grande de construir isso, e que
diante desses números, necessita sim fazer muitas avaliações administrativas. Eu falo que no cenário político o governador está avançando muito bem, mas no cenário administrativo tem muito o que desejar, né? Você tem aí dificuldades e muitas críticas em relação à segurança pública. Isso se trata por conta dos municípios em si, os seus prefeitos que não se conseguem ter um alinhamento administrativo, voltando à segurança pública no município ou não sei, mas existe uma crítica de segurança pública no Estado, existe crítica voltada à educação, em outros setores também. Então, se existir também essa avaliação, né, e essa autocrítica, você passa a ter também o governo do Estado tendo uma melhoria nessa estatística até o processo do ano que vem, que isso aí faz com que ele venha a ter essa tendência de reeleição, sim. Agora eu vou fazer a pergunta para o político de centro fazer uma análise para mim sobre o cenário nacional e as perspectivas para a presidência da República. Por exemplo, você conhece muito bem o estado de Goiás. Tem um candidato lá no estado de Goiás que é o governador Ronaldo Caiado. Poderia ter Gustavo Lima, eu achei que foi um balão de ensaio e tal. No máximo ele sai para um Senado. Sim. Mas o que é que você acha que vai surgir para o governo federal, para essa candidatura tão disputada que vai ter no ano que vem? Bolsonaro pode ser candidato, ele está sendo julgado nesse momento agora. Olha só, não dá para saber. Eu torço para que nós não venhamos ter nem mesmo Bolsonaro, nem mesmo Lula no processo. Eu acho que está na hora do país entender que nós precisamos que alguém ali discuta o que é necessário para mudar a vida do brasileiro. Chega-se de se discutir ideologias de direita, de esquerda, e está na hora de discutir que o nosso povo brasileiro trabalha e trabalha muito e precisa melhorar sua condição de vida. O nosso povo brasileiro trabalha e trabalha muito, mas precisa melhorar seu poder de compra, precisa ter uma condição de vida melhor, precisa ver e perceber que os filhos nossos, que os nossos brasileiros estejam com uma perspectiva de crescimento futuro, ou seja, que nas nossas salas de aulas nós não venhamos a ter crianças que passam fome ou que não têm um trabalho de igualdade social, para que eles tenham uma condição de exercer ali um conhecimento e transformar suas vidas. Ou seja, às vezes um pai e uma mãe estão dentro de suas casas e está com muita dificuldade no dia a dia, mas automaticamente quando ele vê que o filho dele vai ter uma vida diferente, que o filho dele está tendo um cuidado diferente, ele vai levantar todo dia para trabalhar com garra, com coragem, com fé, porque vai acreditar que a vida do filho dele vai ser transformada. É esse tipo de esperança que o brasileiro tem que ter. Agora, como que você entrega isso? Com um candidato a presidente que venha discutir as nossas riquezas naturais, o nosso potencial do turismo, o nosso potencial de industrialização, o avanço de investimento em capacidade energética para que isso aconteça e logística também, para que nós venhamos a entender que não podemos sobreviver com capital estrangeiro para que aqui nós venhamos a ser tão prejudicados com esses juros, porque nós não temos hoje capacidade de fazer uma transformação industrial em relação ao nosso commodity e sim entregar esse produto sem valor agregado. Então, a hora que nós venhamos a ter um candidato a presidente que discuta de fato um crescimento econômico e social no país, eu acho que isso vai trazer um resultado de transformação em um país riquíssimo, mas que essa riqueza não chega para todos. E eu não vejo que nem mesmo Lula, nem mesmo Bolsonaro entrega isso. Então, o desejo do meu coração é que os dois não estejam no processo eleitoral, mas lógico que isso aí a gente só vai saber o ano que vem. E eu vejo que a gente tem essa total condição de ser um país de primeiro mundo, mas para isso depende do brasileiro, depende desse entendimento e levar a política muito a sério. Então eu vou fazer aqui rapidamente para terminar um joguinho. Eu vou dizer alguns nomes, aí você me diz, olha, poderia ser presidente ou não poderia ser presidente. Eu vou largar um nome aqui e você diz de supetão o que é que você acha. Ciro Gomes. Um excelente nome, um cara que demonstra um conhecimento, embasamento administrativo, político, econômico, com um histórico político do qual entrega condições administrativas, seja na área econômica, política e social. Quando você avalia hoje a área educacional que ele trouxe ali para o seu estado, chegou a uma relevância que trouxe referência, né, em todo o país. Então, sem dúvida, seria um grande nome. Tarcísio Gomes de Freitas. Excelente nome, sem dúvida. O Tarcísio, ele hoje governador do estado, mas como ministro,
fez um belíssimo trabalho, agrega um eleitorado de centro, de direita, e eu vejo que seria um nome competitivo para chegar a uma vitória, sem dúvida alguma, mas a gente não sabe se ele teria essa disposição de sair do governo de São Paulo. Fernando Haddad. Não vejo com envergadura política mais para disputar. O ministro baiano Rui Costa. Seria um bom nome do PT para uma possível sucessão antecipada de Lula, mas com uma eleição duríssima por conta do desgaste hoje que tem a nível nacional em relação à administração do governo. Ronaldo Caiado. Um nome que agrada a região centro-oeste, a região sul e sudeste, mas eu vejo que para ser trabalhado na região norte e nordeste deveria ter um trabalho muito preciso de construção de identidade e de cultura que destoa bastante. Pablo Marçal. Eu acho que é um cara de sucesso empresarial, mais que sua participação no pleito eleitoral de São Paulo trouxe um ambiente muito hostil para o cenário político. Eu gosto muito da política de centro e de forma estadista. Então, não vejo que seria um bom nome. E, por fim, Júnior Marabá. Júnior Marabá ainda é muito pequeno para isso. Muito obrigado pela entrevista, prefeito. Até o próximo encontro. Boa sorte aí na sua gestão, no seu segundo mandato. E, aliás, eu queria terminar assim. A primeira-dama Cíntia seria um bom nome para suceder o senhor na prefeitura? Ela Cíntia tem um trabalho muito grande ali, um trabalho social muito grande. A Cíntia, eu conheci ela tinha 7 anos de idade. Quando eu a conheci, eu tinha 12. E nos casamos muito cedo. Quando nos casamos, eu tinha 20, ela tinha 16 anos. Nós somos casados há praticamente 14 anos, temos o Davi, de 10 anos, e o Arthur, de 6. Então, temos uma construção de vida juntos e tivemos muitos momentos difíceis, né? Por mais que ainda somos muito jovens, mas passamos por muitos momentos difíceis ao longo das nossas vidas. E hoje a gente está à frente de um município que necessita muito da nossa atenção. E é muito difícil a gente se colocar nessa posição, porque você acaba faltando atenção na sua casa. Então, para o futuro, a gente não sabe qual será o andamento político do grupo, mas de início o papel dela ali hoje está em cuidar das famílias na pasta de cidadania, que hoje ela é secretária, e me ajudar a dividir essas responsabilidades, porque você acompanhado, né, seja o homem da sua mulher ou a mulher acompanhada, né, do seu companheiro aqui, faz com que você se fortaleça cada dia mais. Os dois crescem juntos. Muito obrigado. Ondumar Ferreira Borges Júnior? Isso mesmo. Júnior Marabá, o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, a cidade que mais cresce na Bahia, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Obrigado, boa sorte, até o próximo encontro. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu. Um abraço a vocês e até o próximo Linha de Frente.